Outro assunto que repercutiu no Piauí todo, nesse final de semana, no domingo especial. Uma chacina no município de Baixa Grande do Ribeiro. Eu estou com a Cíntia Moura ao vivo e ela vai trazer os detalhes agora. Traz a Cíntia ao vivo, a Cíntia que vai nos trazer essas informações. Cíntia, boa tarde. Ainda tem que dizer olá, boa tarde. Douglas, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a cidade está assustada com essa chacina e não é para mim. Ela não está me ouvindo, não, Baixa Grande do Ribeiro é um município tranquilo, pacato, e as pessoas estão muito assustadas porque não tem o costume de ver atos tão violentos assim. Nós estamos falando de algo que aconteceu 7 horas da manhã de domingo, foram 4 mortes. E a cidade estava se preparando aí para uma grande festa, na verdade está se preparando. No fim do mês o município vai completar aí 31 anos de emancipação, no dia 29 de abril. Há uma grande expectativa, grandes eventos, grandes atrações. Só que agora, Douglas, o clima mudou completamente na cidade. A cidade está cheia de policiais, há helicópteros também sobrevoando ali na região em busca desses criminosos. Nós preparamos uma reportagem para o telespectador entender exatamente, pelo menos, o que se sabe até agora sobre o que aconteceu na cidade de Baixa Grande do Ribeiro na manhã de domingo. Vamos acompanhar. Tão sinistro que, segundo testemunhas ainda não reveladas, eles chegaram a pensar que tudo não passava de uma brincadeira. Mas ali começava uma verdadeira cena de terror que acabou com 4 mortos. Pai, 2 filhos e um funcionário da família foram assassinados dentro de casa. A chacina aconteceu em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do estado, a 585 quilômetros de Teresina. Um município pacato com aproximadamente 13 mil habitantes. Segundo a polícia, as vítimas estavam em um momento de confraternização no terraço da residência onde moravam, um imóvel alugado, por volta das 7 horas da manhã de domingo, quando homens encapuzados invadiram o local e começaram a disparar os tiros. Foi colhido muita coisa ontem, inclusive 2 testemunhas do fato, que viram os disparos, inclusive, foram ouvidas, eles eram amigos da família Dalcin, são também do sul do país, estavam na localidade visitando a família que é produtora rural na região e estavam inclusive em período de colheita da safra, tá? Segundo eles, estavam dormindo quando foram abordados por pessoas encapuzadas com arma de fogo, perguntando se tinha arma de fogo, levando-os ao terraço da casa. Momento em que se iniciaram as execuções. A gente trabalha com isso, execução. Realmente, características de execução. Nada foi levado da casa, tudo ocorreu dentre 6, 7 minutos de duração, toda a cena. Entraram, fizeram, saíram. O pai foi identificado como Luiz Pedro Dalcin, de 61 anos, os filhos Luiz Antônio, de 34, e Gustavo, de 36, e o funcionário Leonilton de Souza da Silva, de 33 anos. A família era natural do estado do Rio Grande do Sul e o funcionário de Balsas, no Maranhão. As vítimas trabalhavam com fazendas aqui na região e eram recém-chegadas em Baixa Grande. Os moradores da região estão assustados e evitam falar no assunto por medo de represálias. A polícia ainda está investigando o que aconteceu naquela manhã e qual a motivação do crime. Todas as possíveis linhas de investigação estão sendo verificadas. Esse é o nosso papel. Naturalmente, num delito da espécie, você também apura o quê? A vida das vítimas, né? E isso está sendo verificado. O histórico criminal, inclusive deles, o histórico de quê? De relacionamentos profissionais, tudo isso, também de vida social, tudo isso está sendo verificado para que seja encartado aos autos e a Polícia Civil, as forças de segurança deem uma satisfação. Pois é, a situação é tensa, infelizmente não há mais nenhuma cidade tranquila, embora seja uma cidade pequena, com pequenos habitantes, às vezes chegam pessoas de fora, às vezes os criminosos são pessoas da própria região, como a gente viu aí nesse caso, Douglas, a polícia continua investigando, a cidade está muito preocupada e realmente está com um clima meio comprometido, como eu falei agora há pouco, a cidade está se preparando aí para um grande momento, uma festa, mas a polícia está na região para dar todo o suporte, investigando. A polícia quer saber quem são os criminosos
e o que realmente, qual foi a motivação desse crime. Só para reforçar a informação, para quem ligou a televisão agora, nós estamos falando de uma chacina que aconteceu no município de Baixa Grande do Ribeiro, 4 pessoas mortas, 3 pessoas da mesma família, pai, 2 filhos e um funcionário que é da cidade de Balsas, no Maranhão. Quando a gente tiver mais informações, nós retornaremos sobre esse caso. Douglas, se você tiver mais uma informação a acrescentar, algum comentário, fica à vontade, que eu queria ainda retornar para falar sobre outros casos que aconteceram no fim de semana aqui em nosso estado. Para deixar claro, Cíntia, o seguinte, que a gente tá falando de 4 mortes em Baixa Grande do Ribeiro, são 3 pessoas da mesma família, o pai, 2 filhos e um funcionário, mas na verdade, no momento em que os 2 criminosos invadiram a residência, haviam 6 pessoas na casa. Quer dizer, eram 6. Então, na verdade, se os 2 que não estavam ali no local onde o crime aconteceu, estivessem, sem dúvida seriam 6 mortos. Que eles estavam em outros cômodos da residência quando viram o barulho de tiros e conseguiram fugir. Mas eram 6 pessoas, né? Eram 6 pessoas. Na verdade, a família estava num momento de confraternização. As 2 pessoas que sobreviveram a essa chacina estavam dormindo. Então, elas foram abordadas pelos criminosos, perguntaram se havia armas em casa. E aí, depois, os criminosos foram diretamente ao terraço da residência. Era uma residência onde as pessoas moravam, mas ela era alugada. E aí, elas conseguiram fugir. Enquanto os criminosos foram até as vítimas e balearam, essas 2 pessoas conseguiram pular o muro e fugir. Como a gente costuma dizer, nasceram de novo, não é verdade? É verdade. Agora, Cíntia, além desse caso da chacina em Baixa Grande do Ribeiro, nós tivemos outros casos também nesse final de semana, casos que repercutiram na imprensa, repercutiram em todo o estado do Piauí, como foi em Parnaíba e também do empresário que morreu no Ceará, né? Exatamente. Já que você começou a falar de Parnaíba, o que aconteceu? Uma mulher identificada como Leilane estava no domingo, lá na cidade de Parnaíba, numa lanchonete, num momento tranquilo, num momento de lazer. E aí o que aconteceu? 2 bandidos invadiram o local, fizeram um terror lá, né? Anunciaram um assalto. Só que essa mulher, a Leilane, se assustou, ficou muito nervosa, se atrapalhou na hora de entregar os pertences e, infelizmente, foi baleada na região aqui do peito. Ela foi socorrida, levada ao hospital. Nesse momento, ela continua internada e a situação dela é estável. A polícia também ainda não identificou quem disparou esse tiro, mas continua investigando. E a gente observa, Douglas, que a insegurança realmente está muito grande, não só em Teresina, no interior do estado, seja cidade grande, seja cidade pequena também. No domingo à noite, a pessoa numa avenida bem movimentada, que foi ali na Avenida São Raimundo, é baleada, não foi nenhuma reação, na verdade, ela ficou apenas atrapalhada na hora de entregar os pertences, infelizmente foi baleada. A gente espera aqui que ela se recupere o mais rápido possível e que a polícia prenda também o criminoso que fez esse disparo. E aí, nós temos também o caso do Ceará, né, Cíntia, do empresário. Bom, vamos agora falar no caso do Ceará? Esse caso foi um caso triste, né? Pois é. O que acontece? Lá no Ceará, um empresário da cidade de Picos, Luiz Moura Luz, ele estava em Fortaleza, na Praia do Cumbuco, no momento de lazer com a família também, num domingo. O que acontece? O filho dele, de 24 anos, começou a se afogar. Ele estava no mar. A reação de um pai é qual? A primeira reação de um pai é tentar salvar o filho. Ele realmente conseguiu salvar o filho de 24 anos, mas infelizmente não resistiu. Ele, o pai, que acabou morrendo afogado. Ele é um empresário muito conhecido na cidade, de uma família muito tradicional, Moura Luz, e aí acabou falecendo, deixou 2 filhos e uma esposa. A Prefeitura de Picos lamentou a morte, assim como todos os amigos e familiares da região também. Então a gente até orienta as pessoas a terem muito cuidado, os banhistas, os turistas. E a gente sabe o que é recomendado, né, Douglas, enquanto uma pessoa está se afogando. Mas aí o instinto de pai, o instinto de mãe, o instinto de parente, às vezes o instinto do próprio ser humano fala mais alto, vai tentar salvar. Infelizmente, às vezes, o desfecho é muito trágico, como esse que aconteceu lá na cidade de Fortaleza.